Primeiramente, um prazer estar falando com vocês aí. Sou nenê aí perto, né? Sou um bebê ainda perto de vocês. Estou iniciando na carreira acadêmica agora, né? Ingressei no mestrado aí recentemente. Estou finalizando, né? Estou na fase de qualificação. E na verdade, o meu artigo foi uma autoetnografia que é na verdade uma reflexão sobre a área da educação física no meio do ensino fundamental 1, né? Primeiramente, partiu do pressuposto do trabalho da ginástica proposto tanto pelo BNCC quanto pelo currículo paulista, e a partir daí veio uma reflexão de como trabalhar a ginástica no ensino fundamental 1. Primeiramente, né, a gente tem que veio uma reflexão de que a ginástica no nosso país não é tão difundida, né? Então, assim, a gente tem muitas falhas na hora no fornecimento de materiais, de conteúdos, enfim. E até mesmo por conta dessa não difusão, existe um interesse muito pequeno, né, sobre o esporte, sobre a modalidade na educação. É, a gente sempre fala muito aqui do Quarteto Fantástico, trabalhado nas escolas, que é o futsal, o handball, o basquete, o voleibol, e a gente acaba deixando um pouco de lado, né, os outros esportes, e acaba não aprimorando tanto, não aperfeiçoando, não aprofundando tanto. Aí, a partir disso, veio uma ideia, né, de trabalhar um docente a partir do trabalho da ginástica. Primeiro veio a reflexão na época da licenciatura, né, da faculdade. Eu mesmo não tive uma base tão grande de ginástica no meu período de graduação, né? E aí veio as pesquisas, né? Enfim, por que que a gente tem essa falha, no desenvolvimento da ginástica? A partir daí, o trabalho com o ensino fundamental 1 veio, tivemos que atingir determinadas habilidades por conta do que é proposto no currículo, e até mesmo por uma falha minha, né, de formação minha, não tinha tanta desenvoltura para o trabalho da ginástica. Foi aí que eu comecei a fazer adaptações, tanto de materiais quanto de conteúdos, em sequências didáticas para poder trabalhar a ginástica com o que eu tinha. E aí a gente parte da ideia, né, que a gente trabalha no mundo real e não no mundo ideal. Então, assim, tive muita dificuldade no começo por conta do fornecimento de materiais, e aí acabei adaptando, né, muitos recursos para poder trabalhar em cima do que é pedido no contexto escolar, no contexto da BNCC. Partindo daí, eu desenvolvi essa sequência com essas adaptações de materiais, trabalhando dentro da proposta do currículo no segundo semestre dos quintos anos, né, do Fundamental 1. Juntamente com outras disciplinas também, comecei a realizar atividades multidisciplinares, né, por exemplo, com a matemática, no trabalho de perímetro, de área, de dimensão dos espaços praticados na ginástica. E aí eu utilizei o arco de Maguerês, né? Maguerês, que a gente pode utilizar como na verdade, ele começa a partir de uma observação. Dentro da observação, ele pega os pontos-chave que estaremos trabalhando, né, com a ginástica. Vou trabalhar hipóteses, tanto de material quanto do que pode acontecer durante a prática. Vou teorizar e aí sim eu vou aplicar o meu conteúdo, né? Comecei a aplicação a partir desse ponto, que eu me baseei no arco de Maguerês, e a partir daí obtive resultados satisfatórios com a difusão da ginástica no meu município, tá? Era algo que era desinteressante para eles, algo que não tinha não despertava nenhum tipo de interesse, ainda mais em crianças de 10, 12 anos de idade, né? E aí, com essas adaptações, com essas utilizações, com esse trabalho multidisciplinar, foi causando mais interesse neles. E eu finalizei a minha a minha aplicação com uma mini competição, né, entre as salas.
E aí eu desenvolvi uma tabela de avaliação dentro das possibilidades que eu dava, onde a pontuação máxima era 10, e aí eu dividi várias coisas, vários aspectos dentro da individualidade e potencialidade de cada criança que apresentava, né? Coloquei dificuldade, criatividade e a cooperação dos grupos. Como resultado, eu revisei criticamente o percurso da sequência didática e até por conta das tensões estruturais e falta de equipamento, teve algo positivo, né? Que as aprendizagens coletivas evidenciaram e potencializaram a ginástica artística no meu trabalho. E como conclusão, isso me fez pensar que a ginástica artística no Fundamental 1, ela faz com que a gente enfrente limites, né, principalmente na região que eu vivo, tanto de material quanto limite físico, mas também ela permite com que a gente tenha brechas para realizar inovações, e superar essas dificuldades para trazer qualidade e criatividade no trabalho. E assim eu compreendi minha prática não só como reprodução de conteúdo, né? Mas eu consegui também, a partir da autoetnografia, ver que com as restrições eu consigo superar alguns limites, né? Sair da zona de conforto e mesmo assim ter essa aplicabilidade, esse sucesso na aplicabilidade do conteúdo.